Teleaula Parnamirim. Olá, gente, satisfação estar com vocês em mais uma teleaula do nosso projeto Nossa Parnamirim. Na primeira nós já discorremos sobre a tradução do nome, que a gente já sabe, né? Paranamirim, Rio Pequeno. Depois nós tivemos uma introdução sobre os primeiros grandes voos, as primeiras grandes aventuras, os voos intercontinentais, época de 1927, 28. Então, aqui era só a região de Tabuleiro e o povo axé sobrevoou a área, veio pela linha ferroviária e escolheu o grande marco para a construção do aeródromo. As terras pertenciam a seu Manuel Machado, ao qual já me referi, aquele rico português que tinha um empório lá na Ribeira e que cedeu o espaço. E nós vimos algumas pequenas imagens. Mas hoje, nesta terceira aula, eu vou convidar vocês para a gente dar uma navegada na nossa bibliografia consultada, pesquisada, porque a história a gente não é dono da verdade, a gente precisa consultar os documentos, os escritores, os historiadores, e o nosso trabalho foi feito assim. Então eu tive o cuidado de ler sobre todas as obras relacionadas ao nosso município, a Parnamirim. E hoje eu quero fazer uma homenagem aos autores dos livros, dos trabalhos que se discorrem sobre a nossa cidade, para na próxima aula a gente vai discorrer sobre a linha férrea, a linha ferroviária, a estrada de ferro e as companhias aéreas que deram impulso ao crescimento, ao nascimento, à formação da nossa cidade, do nosso município de Parnamirim, ok? Então, nesta aula, eu devo dizer a vocês que, pelo menos aonde eu tive acesso, as maiores fontes de informações são as seguintes. Esses livros, eles estão disponíveis na Biblioteca Pública Municipal. Aonde é que ela funciona? A Biblioteca Pública Municipal, ela funciona no Parque Aloysio Alves, lá no Teatro Municipal, tem uma dependência com a nossa biblioteca. Nossa querida professora Angélica Vitalino cuida com os demais assessores, e se vocês quiserem ter acesso a algum desses exemplares, é procurar a Biblioteca Pública Municipal. Ou, no contrário, procurar através da internet, do Google e outras fontes de pesquisas com inúmeras informações acerca de Parnamirim, ok? Então hoje, nesse momento, eu vou apresentar para vocês as nossas fontes de pesquisa. Este livro, vocês estão vendo aqui o nome Eduardo Gomes. Vai ser um episódio especial nas nossas aulas, em que eu estarei discorrendo para vocês quem foi Eduardo Gomes, que a nossa cidade, em um determinado período, ela deixou de se chamar Parnamirim para se chamar Eduardo Gomes. Olha só, né? Vai ser um episódio interessante, vai ser um capítulo singular nessas nossas teleaulas, ok? Então vamos aguardar, que é uma sequência. Mas Eduardo Gomes, esse livro, ele foi publicado pela Fundação José Augusto de Natal, a Fundação Estadual José Augusto, e esse livro ele traz informações interessantíssimas sobre o nascimento de Parnamirim. Aqui nessa foto, por exemplo, a gente vai vê-la lá na frente, estão as autoridades com o piloto Povo Axé, aquele que sobrevoou, já no campo Parnamirim. A gente vai ver lá na frente, ok? Então, é uma obra muito interessante, esse livro está esgotado, mas lá na Biblioteca Municipal, aonde eu falei, a qual eu me referi, vocês encontram para vocês paginarem coisas interessantes sobre o nosso município. Este livro aqui é As Crônicas da Segunda Guerra, de José Nazareno. Esse jornalista era de Natal, já falecido, e ele escreveu Cidade em Blackout. Ele está se referindo aos episódios que nós vamos ver lá na frente da Segunda Grande Guerra Mundial. Foi aí onde Parnamirim surgiu e ficou conhecida internacionalmente, a gente vai ver em breve, ok? E esse livro, Cidade em Blackout, o próprio tema, o próprio título já está dizendo. Você vê aqui as aeronaves, né? E Blackout é escuridão. Cidade em Blackout. Vai ser um episódio que lá na frente eu vou dizer, mas resumindo, quando foi a época da guerra, a gente tinha medo das invasões dos nazifascistas, dos alemães e tal. Então o que é que acontece? A cidade ficava toda escura para se proteger dos ataques aéreos, que graças a Deus nunca aconteceu, não foi preciso,
ok? Então esse livro também é muito interessante. Lá na biblioteca vocês vão paginar Crônicas Extraordinárias do Nazareno. Terras Potiguares, de Marco César, também é um livro interessante, onde ele fala sobre a origem de cada município do Rio Grande do Norte. E também se refere a Parnamirim. É uma crônica, um trabalho resumido, mas que dá, sim, como uma fonte de pesquisa para vocês, realmente muito importante. A Cidade e o Trampolim, olha aí, já está se aproximando da guerra que a gente vai falar lá na frente. Este é de João Wilson, também já falecido, um jornalista natalense. Veja um detalhe, aqui já é o continente africano, Europa, aqui é o continente sul-americano, América do Sul. Olha Natal onde fica, olha a pontinha. Então aqui lá na frente a gente vai ver a relevância, a proximidade estratégica de Natal com a Europa. Por isso, os primeiros voos, as primeiras aventuras, os aventureiros chegavam, aportavam aqui nessa região. E foi aqui que começou o Campo Parnamirim. Veja, a capa do livro já está dizendo: a cidade e o trampolim. Foi por isso que lá na frente a gente vai ver, foi uma frase célebre do presidente Roosevelt, a nossa cidade ganhou o nome de Cidade Trampolim da Vitória. Mas isso é um capítulo adiante, ok? Esse livro também tem fontes importantíssimas tratando da guerra, da instalação dos americanos na nossa região. O Parnamirim Field, que era o Campo Parnamirim, também é uma fonte de pesquisa extraordinária. Aqui nós temos, histórias de Rio Pequeno. Rio Pequeno vocês já sabem, né? Parnamirim, nossa primeira teleaula. Então, Histórias de Rio Pequeno é do meu colega, do meu amigo José Acassi, trabalha com a gente aqui na rede educacional, e ele fala da origem de Parnamirim, de alguns personagens da vida social, cultural e artística da nossa terra. Fala sobre bairros, sobre distritos, ele discorre em forma de cordel, em verso e prosa. Trabalho também maravilhoso e que traz assim também uma contribuição histórica relevante para vocês consultarem. Lá na biblioteca tem exemplares da obra de cordel do nosso amigo José Acassi. Aqui está o que eu considero um livro realmente um norte importante, porque traz documentos comprobatórios importantes, tipo assim, escrituras de venda, de doação do terreno onde a França Aeropostal se instalaram, que era pertencente a Manuel Machado. Outros documentos fabulosos, está aqui a foto de Manuel Machado, está aqui a foto do povo axé, outras personalidades importantes de Parnamirim. O livro é do jornalista, meu colega Carlos Peixoto. Tive a honra de contribuir no trabalho de produção para a edição desse material. Isso em 2003, né? O prefeito era o saudoso Agnello Alves. Nos tempos da Boca de Ferro, das Bocas de Ferro, é uma obra de seu Nivaldo Xavier, falecido recentemente, um historiador, um homem que teve uma vida inteira dedicada ao nosso município e que coloca as memórias, a vivência dele neste livro. Aqui seu Nivaldo fala da área esportiva, religiosa, da parte social de nossa cidade. São memórias realmente relevantes, porque ele foi o criador do serviço de alto-falantes Augusto Severo. Naquele tempo, o rádio era muito difícil. E ele teve esse pioneirismo e escreveu sobre a nossa cidade, relembrando os tempos, as imagens inesquecíveis do crescimento cotidiano de Parnamirim. Então, esses dois livros são uma referência espetacular, todos dois já esgotados, mas lá na biblioteca vocês podem encontrar referências exemplares para vocês pesquisarem mais detalhes, ok? E por fim, eu trago aqui o livro do conterrâneo, o parnamirinense Keble Danta Rolim, engenheiro lá da Barreira do Inferno, mais de 35 anos prestando serviço lá no CLBI, Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que a gente vai discorrer capítulos especiais sobre essa base importante, lá na frente, nas próximas aulas. Mas é um livro riquíssimo, importantíssimo, Trampolim para o Espaço. Mais uma vez, a gente vê o nome trampolim. Então, Parnamirim é um trampolim para a vitória, é um trampolim para o progresso. Parnamirim é um trampolim do desenvolvimento potiguar. Então é por isso que a gente mostra essa bibliografia extensa, bem ilustrada, riquíssima de materiais e que vão contribuir, gente, para que vocês se aproximem mais um pouco dos valores, das potencialidades, da história de nossa querida Parnamirim, ok? Então, na próxima aula,
Na próxima teleaula, eu quero discorrer sobre a importância da linha ferroviária, a estrada de ferro, a Great West. Vai ser extraordinário e nós vamos ver alguma coisa sobre as primeiras companhias aéreas. Ali estava se instalando a criação do povoado, que mais tarde viria a ser realmente o povoado, depois Distrito de Natal e depois o município de Parnamirim.